Design universal e design universal para aprendizagem são metodologias de projeto. São formas para a gente se orientar em relação a como podemos criar ambientes ou ferramentas para a aprendizagem que não coloquem limitações, que permitam superar os obstáculos para cada corpo, para cada mente, com suas características específicas. Se a gente quer dizer deficientes, tudo bem, a gente sabe qual o sentido que a gente está querendo dar a essa palavra. Mas a mudança de logo é para pensar em um deficiente que não é um sujeito passivo, que está simplesmente esperando uma assistência para facilitar, entre aspas, seu acesso a esses recursos que outras pessoas conseguem utilizar sem nenhuma limitação. Bom, então, essas metodologias, elas obedecem a um conjunto de princípios que permitem, então, pensar. No caso de vocês é um pouco diferente, no caso nosso é pensar os objetos técnicos da inclusão e da acessibilidade. E essas características que vocês estão vendo ali na tela são os elementos que guiam a produção desses objetos técnicos. No caso do design universal, principalmente a adaptação do espaço físico, e olha que eu estou utilizando uma palavra que talvez nos dê já um ponto de reflexão, a adaptação do espaço físico, não? Porque nós temos espaços físicos que são excludentes, e a ideia do design universal é que ele seja inclusivo, no sentido de a maior quantidade de corpos e mentes. O universal aqui não é o universal absoluto, infinito, atemporal, que nós conhecemos oriundo das ciências exatas, mas é o universal qualificado, é o sentido universalizante, é o sentido de incluir a maior quantidade de manifestações do corpo humano. Então, nós engenheiros, considerando esses princípios, vamos produzindo objetos. De forma similar, quando a gente trabalha com design universal para a aprendizagem, nós sabemos que temos alguns princípios que nos permitem diversificar as possibilidades de aprendizagem. Ou seja, a gente diversifica a representação, ação e expressão, e olha que interessante, o engajamento. Dá a impressão de que todo mundo é numa sala, vamos dizer assim, normal, não vamos chamar inclusiva, vamos chamar somente a normalidade que a gente tem dentro da sala de aula, parece que todo mundo está disposto a aprender, e não é bem assim, você tem certas complicações que vão aparecendo, a gente vai ver que tem algumas condições contemporâneas hoje em dia, que nos colocam aluno que às vezes não é tão visível a sua condição limitante. E a gente pensa que o engajamento, voltamos à questão da logo, né, tem que se dar somente em termos físicos, e na verdade isso já há algum tempo mudou, e o design universal da aprendizagem foi um dos primeiros movimentos que ampliou a ideia da acessibilidade, agora para as questões relativas ao ensino. Então, eu sou engenheiro. Eu sei aplicar os princípios do design universal e do design universal para a aprendizagem, professores sabem também. Agora, nas escolas acontece uma coisa que é um pouco diferente. Nós sempre temos algumas figuras, deixa eu ver se está aqui, algumas figuras de acessibilidade. Tá? Por exemplo, em relação a esse princípio do design universal, baixo esforço físico, nós sabemos que uma maçaneta redonda que tem mais dificuldade de manipulação, não é bem adaptada para a acessibilidade e para o baixo esforço físico. Não tem pessoas que têm que fazer uma força muito grande para girar a maçaneta. Ou outro tipo de maçaneta. Né? Então, essa que vocês estão vendo no quadro é uma que foi criada. Então, em geral, nós engenheiros trabalhamos com isso. Mas tem um pequeno detalhe. Quem está nesse universo, quem tem que promover o uso desses objetos, são os professores. E olha que interessante, vou voltar aqui um pouco. Tá? Porque se a gente só se remete ao papel de usuários, eu posso dizer uma coisa que me parece bastante relevante, em função da minha experiência em projetos de engenharia.
Os professores são as pessoas que mais entendem desses processos excludentes na escola. Então, não se trata simplesmente de olhar para o entorno e reconhecer os objetos inclusivos, os objetos que permitem acessibilidade. Nós, professores, teríamos que também conhecer e reconhecer os lugares e espaços onde não há ainda objetos técnicos que promovam a acessibilidade. Então, se nossa figura, vamos dizer assim, metafórica principal da acessibilidade é a rampa, bom, a rampa já existe. Então, a gente pode exigir a rampa. Mas, a partir dos conhecimentos que nós podemos desenvolver em design universal, a gente também pode sugerir. Olha só que interessante, e eu acho muito interessante por uma questão fundamental. O conhecimento do professor não é só de ministrar uma aula, não é só conteúdo. O professor tem uma experiência de vida que permite entender com poucos sinais as limitações dos seus alunos. Então, muitas vezes, o que a gente consegue é, com essa percepção bastante desenvolvida do professor, sugerir ou pensar quais seriam os mecanismos inclusivos. E aí, claro, conversando com engenheiros, com outras pessoas mais da área técnica, ir modificando a escola para que ela se torne um celeiro de invenções ou de soluções para as diferentes questões que o acesso nos coloca. Né?